Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos pastoreando a Igreja de Assembleia de Deus em Senador Camará. Bom, hoje nós estamos na lição de número 2. Prepara aí o seu coração, porque é forte a lição hoje, hein? A gente vai trabalhar um tema muito interessante: namoro, noivado e casamento. Há muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, eu separei algumas aqui, esse negócio de profecia para casamento, quando os pais deixam ou não deixam, quanto tempo namorar, né? Bom, a gente vai ver tudo isso na lição de hoje. Então prepara aí o seu coração, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui é o local onde só falamos de Jesus. Compartilha esse vídeo, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai me ajudar a levar a boa semente. Clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma pregação, uma mensagem, algo novo, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui. E também, prepara o seu cafezinho, a sua muquá, o seu chamate, aquilo que você tiver aí, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Então, roda a vinheta. Voltamos e lembrando aí a você que quer ajudar o canal Boa Semente, não sabe como, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos aí, preparados só para você. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Nesse caso, nós temos um plano de aula, conteúdo exclusivo aí, aprofundado para você que é professor, que gostaria de ver como abordar tópico por tópico, Tudo isso preparado para você que é apoiador. O link para os membros do canal está aqui embaixo e também o link para os apoiadores do canal também está aqui embaixo. Não perca essa oportunidade. E não posso esquecer de dizer que, na verdade, o nome dessas pessoas, dos meus apoiadores, dos meus membros, aqueles que nos ajudam a fazer esse canal, eles estão lá no final, como sinal de muito obrigado. Você também pode clicar em um valeu também, deixa um valeu, escolhe um valor e deixa um valeu também, é uma forma de nos ajudar, assim como comprar os nossos livros e fazer os nossos cursos. Curso para professores de Escola Bíblica Dominical, se você não fez, o link está aqui embaixo. Curso para superintendente de EBD, se você já é professor e quer se especializar. E também cursos de teologia pelo Centro de Estudos Boa Semente, liderança, juiz de paz, capelania, e tem muita coisa boa, tudo é EAD também, você pode estudar. O curso de professor e superintendente é pela Hotmart, tá? E você tem certificado no final. E os cursos de teologia é EAD, você estuda também, tudo online na sua casa, mas também tem o certificado no final, tá bom? Essa é a forma de você nos ajudar, compartilhando, clicando e vindo me ajudar a levar essa boa semente, fazendo parte dessa grande família. Lembrando também que todo mundo aqui, independente de ser apoiador ou não, ou membro, tem plano de aula exclusivo através do telefone 96517-2154. Você vai estar entrando em contato com a equipe Boa Semente. Ali você vai dizer qual é a opção que você quer, e você vai então escolher o grupo de adultos, e aí você vai entrar no nosso link, vai entrar na nossa comunidade e vai receber plano de aula, os questionários, tudo gratuitamente também, que você vai aí estar recebendo, as chamadas também, que são muito interessantes. Você pode também escolher ir para o Telegram, e tudo isso você faz essa opção. Você também pode ir para o grupo de jovens também, é só você pedir a opção do grupo dos jovens, que aí você já é um outro grupo, já é um outro trabalho, que é a minha filha Poliana e o meu genro Rômulo estão gravando. Então é bênção aí para a sua vida, você não deixa aí de nos ajudar, porque a gente tem muita coisa boa. Vamos aí à lição de hoje, lição de número 2. Começou cedo, eu pensei que ia ficar livre nesse trimestre, mas pelo visto não, a direção, como você sabe, a direção... Oi! Alô? Direção, já sei, o que foi dessa vez? Mal começou a minha lição, mal começamos o trimestre. Da sogra?
Não, não, mas não falei mal da sogra, não. Que isso, minha sogra é uma benção. Minha sogra é uma benção. Eu falei mal da minha sogra. Não, é só você assistir, o pessoal está reclamando. Não, mas. Não, explica que não tem nada a ver. Eu amo minha sogra, minha sogra. Mas eu fiquei traumatizado com aquele suco de abacaxi. Aquele suco de abacaxi caiu mal. Não, não, mas tudo bem, tudo bem. Não, tá bom, pode deixar que eu vou falar hoje. A direção aqui reclamando, o pessoal falou que eu falei da sogra. Não falei da sogra, falei bem da sogra, falei bem. As irmãs aqui, não, tipo, quem sou eu para falar mal da sogra? Você está pensando aí, suco de abacaxi, aí, esse aí foi uma outra história, mas se der tempo eu conto no final. Se não der tempo eu vou contar no final. Vamos para a lição, senão vai daqui a pouco alguém comentar que está demorando muito. Hoje eu falo sobre essa história aí, tá bom? Suco de abacaxi, mas minha sogra, um beijo aí, amo a senhora. Lição 2, namoro, noivado e casamento, texto áureo, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, Provérbios 18, 22. Verdade aplicada, dependendo da luz da palavra de Deus e da ação, dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Os objetivos são 3, mostrar que o namoro é a fase do conhecimento, destacar que o noivado é a fase do planejamento e ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Texto de referência, Deuteronômio 20, versículo 7 e 1 Coríntios 2, e 9, 1 Tessalonicenses 4:3. Deuteronômio 27, qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro homem a receba. 1 Coríntios 7:2, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha seu próprio marido, cada uma. Versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 75 é o hino 150 e 195. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos aqui, te agradecendo, Senhor, por mais uma aula, por mais uma bênção. Estamos, ó Pai, desfrutando na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter a oportunidade de compartilhar com os Teus filhos sobre a Tua palavra. Senhor, nos oriente, Senhor, nos conduza, Senhor, fale conosco. Senhor, abençoe cada professor na sua aula, que venha, Senhor, ser frutífero, produtivo, que venha, Senhor, meu Deus, suprir todas as nossas necessidades, aquilo que está falta, para que possamos dar uma aula abençoada. Senhor, abençoe os superintendentes, abençoe a maior escola, dominical que existe, a maior escola do mundo, que é a escola que ensina a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos Teus filhos que estão em todos os lugares do Brasil inteiro, dessa grande nação Madureira, que faz com que nós levemos a palavra, não só em Madureira, mas em todos os locais onde o povo, Senhor Deus, ó Pai, tem uma escola bíblica onde ensina a palavra e estuda, que possam ser abençoados, Senhor Deus, por Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá, o texto de hoje, fala sobre da referência aqui, fala de Deuteronômio 20 e fala da importância do casamento, Aqui, Deuteronômio 20 é chamada as leis da guerra. Deuteronômio 20 é o 5º livro do Antigo Testamento, escrito aí por Moisés, e ele trata justamente da preparação dos jovens para irem para o confronto, para irem à guerra. E aí, num desses versículos, o versículo número 7, ele fala sobre a importância desse casamento, de jovens que recém-casados e que deveriam estar no seu matrimônio, deveriam ter no seu relacionamento, e por conta disso, era necessário que eles não participassem da guerra. Então, uma das formas de ser dispensado da guerra era justamente ser casado de novo, porque estava-se no período ali na núpcia, então era importante que nesse momento essas pessoas fossem dispensadas. Isso mostra para a gente a importância do matrimônio, a importância do casamento, a importância
que meu labrador tá aqui, tá, gente? Se vocês viram um barulho aí, é porque eu tô aqui na minha sala, como vocês sabem. Eu falei isso no vídeo passado e hoje ele tá mais agitado aqui. Semana passada ele tava tranquilo, mas vamos lá. Esse texto de Deuteronômio 20, ele vai falar justamente sobre a importância do casamento, a importância desse matrimônio e desse relacionamento conjugal, né? E de ter esse momento com a sua esposa, né? E que eles pudessem, então, dar continuidade à nação de Israel, gerando filhos. 1 Coríntios 7 fala sobre, de novo, essa questão aí da necessidade da abstenção dessa prostituição. O que seria essa prostituição? Seria o casamento, o sexo fora do casamento, ou sexo fora com pessoas que não estivessem dentro desse padrão, né, conjugal, que é o homem e a mulher unidos aí no santo matrimônio, e a importância então da fidelidade conjugal. E a 1 Tessalonicenses 4 vai falar, né, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que é vos abstenhais da prostituição. Bom, todos esses 3 textos aqui, o autor coloca para a gente pensar sobre a importância do relacionamento conjugal. E ele vai dividir esse relacionamento, não só o relacionamento conjugal, mas o início, né, de uma família em 3 pontos principais. Namoro, noivado e casamento. Esses 3 pontos são aqueles que vão ser trabalhados ao longo dessa revista. Os 3 temas que são desenvolvidos, né, a partir dessa revista e a partir de uma ótica cristã. Lembrando que nós estamos falando, né, com famílias cristãs, estamos tratando de famílias cristãs. Então, dentro dessa ótica, dentro dessa percepção, o casamento, ele é algo que não é do nada, não é feito, não é tomado do nada, mas existe um planejamento, e esse planejamento não se dá apenas quando a pessoa se casa, mas ele se dá lá atrás, nas primeiras fases. A primeira fase seria essa fase do namoro, e a segunda fase seria a fase do noivado, e por último a fase do casamento. Na fase do namoro é a fase onde há aquele conhecimento, a necessidade do conhecimento, ok? O namoro serve para isso, é um período de conhecer aquela pessoa com a qual vai se namorar durante toda a vida. No entanto, também é importante ressaltar, né, que o namoro é uma fase que não termina no período do namoro. O namoro é uma fase que deve permanecer por todo o casamento. Porque o namoro é aquela fase que começa no namoro, atravessa o noivado e chega até o casamento. De maneira que os casados são, na verdade, eternos namorados, ok? Você nunca deve deixar aquele carinho, aquele amor, aquele aconchego que tinha na época do seu namoro. Esse é um dos problemas que nós temos muito nas famílias, né, entre casais, porque ele, quando era namorado, ficava ali sempre junto, né, aquele, né, aconchego, aquele, né, pega daqui, pega na mão, né, abraça daqui, beija de lá, andava juntinho, mas depois veio o noivado, aí a fase da preparação, né, que a gente vai falar aqui do planejamento, e depois chegou o casamento, e agora, depois de 5, 6, 10 anos de casamento, como é que vai para a igreja, né? Um na frente, outro atrás, né? O marido vai na frente apressado, tem que fazer a obra de Deus, larga a esposa para trás, ou vice-versa, não andam mais juntos, não pegam mais na mão, não pegam mais aqui, não pegam a colar, não dão mais um beijinho, não dão mais um cheiro, um aconchego. Esqueceu que a fase do namoro não foi só lá atrás, quando se conheceram, quando se escolheram, né, um ao outro, mas que deveria ter permanecido até os dias, né, finais da sua vida, até os dias do término do seu na vida na terra, né, quando Deus buscasse um ou outro, né, esse período de namoro, de conhecimento deveria permanecer. Então, por isso que eu digo que o namoro não é uma fase que termina quando começa o noivado, mas deve permanecer até, né, até o fim. Por quê? Porque é o período do conhecimento. Muito bem. O segundo período que o autor vai explicar para a gente, e esse namoro vai estar no tópico 1, onde ele vai falar para a gente sobre os padrões, né, bíblicos para o namoro cristão.
No tópico 2, ele vai falar sobre o noivado cristão. E nesse momento ele vai abordar, né, dizer que o noivado é o período do planejamento. E a gente falou bastante sobre isso, sobre planejamento na semana passada, e vamos retomar esse assunto, porque o momento de planejar é justamente no momento do noivado, é o período em que o casal já vai tomar um compromisso público perante a sociedade, porque o noivado é um compromisso também público perante a sociedade, perante a comunidade, não só a comunidade cristã, mas perante a família, de que aquele rapaz e aquela moça vão se unir em matrimônio, vão se casar. E é nessa fase que tem que se dar todos os preparativos necessários, né? Então é o período do noivado, né? E ele vai abordar isso no tópico 2, falando sobre o noivado cristão, como que ele deve ser, como é que deve se proceder. E por fim, né, o período do casamento cristão, e esse vai até o final, que é o período onde os dois, perante Deus, vão tomar a decisão de se comprometerem um ao outro, e a partir de então serão dois em uma só carne. E essa é a nossa lição, é uma lição muito importante, mas muito complicada da gente hoje poder falar, porque ao longo do tempo, esses padrões que a gente colocou aqui, eles foram sendo transformados, deturpados, de maneiras que hoje as pessoas confundem tudo, confundem essas fases todinhas. Por exemplo, a Bíblia fala que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, né? E enquanto o casado cuida das coisas de casado. Olha que interessante que o apóstolo Paulo, o negócio já está ficando bom aqui, né? A gente já está começando a aprofundar logo na introdução. O apóstolo Paulo chama a atenção sobre isso, dizendo, né? Ou seja, ele está querendo dizer que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, que o solteiro tem que estar preocupado em buscar a Deus, em se fortalecer espiritualmente, em estar na presença de Deus. E o casado, ele busca, né, agradar ao seu esposo ou agradar a sua esposa. O problema hoje em dia, né, é tão grande que as pessoas hoje, quando são solteiras, querem viver como casadas, e quando são casadas, querem viver como solteiras. Pois eu explico. Quando é namoro, quando é namorado, né, quando é noivo, eles começam a ter uma intimidade, um relacionamento que só deveriam ter depois de casamento. E muitas das vezes o jovem, a jovem, eles começam a namorar ou depois logo noivam, e aí eles, por exemplo, olha, você não pode conversar com fulano, você não pode conversar com ciclano, eu não quero você com tal pessoa, eu não quero você com isso. Ou seja, privando a futuro esposo, futura esposa, do seu relacionamento com outras pessoas, com a comunidade, com os seus amigos, né? Às vezes até mesmo determinadas situações de profissão, escolhendo a profissão, dizendo qual profissão não vai ter, às vezes impedindo a própria família de ter acesso. Eu não quero que você esteja com fulano com seu pai, com a sua mãe, alguma coisa, não gosta da sua família, enfim, colocando situações que não deveriam ser colocadas, porque ainda não estão comprometidos legalmente, porque esse compromisso legal ele se dá a partir do casamento. E isso não é só na vida, no namoro cristão, é legalmente, juridicamente, os dois só podem estar nessa situação, né, em que um e o outro entram em acordo e colocam determinadas situações, né, preconizações para esse enlace matrimonial, para que possam viver juntos somente após o casamento. Antes disso, não. O que acontece é que hoje os jovens, né, acabam fazendo isso, cobrando muito do outro, ou entrando numa intimidade que não era prevista nesse período de namoro e noivado, queimando uma etapa, perdendo todo aquele processo que era bacana de se viver, que é o período do namoro, do noivado, é o período do crescimento, do conhecimento, do aprendizado, queimou tudo aquilo, viveu como casado antes de se casar, né? Por isso queimou uma etapa. Por outro lado, tem aqueles que já vivem casados, já estão casados, casaram-se, mas querem viver como solteiros, né? O garoto que casou, mas quer jogar o futebol no final de semana. Aquela garota que casou, mas não quer sair da casa dos pais, né? Da casa da mãe, da casa... Aquele problema todo. E por quê? Porque esqueceu que agora são dois, agora é essa fase da vida que é a fase em que os dois deveriam viver em comum acordo e colocar as regras do seu próprio casamento, que a gente vai falar sobre isso
isso aqui, colocar as regras do seu próprio casamento para o seu crescimento, porque queimou uma etapa lá atrás, percebeu talvez que casou rápido demais, ou fora do tempo, ou por alguma situação, e agora querem viver como solteiro. É claro que isso não vai dar certo. Por isso que essa lição, eu acho que ela é muito importante, porque vem colocar essas coisas no lugar, né? Vem trazer essas coisas no lugar. Segundo, porque ela não é um tema muito falado, não é um tema muito falado. Hoje em dia pouco se fala sobre relacionamento cristão, né? Relacionamento conjugal cristão. Isso é um tema que é mais tratado nas palestras, né? Que eu falo muito nas palestras para casais, quando eu falo, a gente vê muito em seminários, né? Seminário, cultos de família, mas é pouco abordado no púlpito da igreja, é pouco abordado na própria comunidade cristã, na própria igreja, comunidade de fé, né? É um tema muito pouco falado, muito pouco abordado, e é por isso que eu acho muito interessante, muito louvável trazer esse tema à tona para que a gente possa conversar na escola bíblica dominical. É claro que tem que ter todo aquele cuidado que eu falei na semana passada. Você perdeu a aula 1, é sempre bom recuperar a aula 1, porque ali você vai ver como eu caminho, como eu penso, o que eu entendo sobre isso e como que é importante a gente ter os determinados cuidados para lidar isso na escola dominical, tendo em vista que você vai ter contato com famílias de todos os tipos, de todos os pensamentos e culturas, né, completamente diferentes, e é importante pensar nisso. Cada família tem uma cabeça, cada família tem um modus operandi, tem um modo de ser e de agir diferente, e o professor tem que ter muito cuidado aí para não ferir alguém, machucar alguém. Não é essa a ideia, né? É trazer as pessoas ao conhecimento da palavra com muito amor e com muito carinho. Então, essa lição hoje ela é importante por esses motivos, e a gente vai trabalhar eles aqui, e eu tenho certeza aí que vai ser bênção aí para a sua vida. A gente já vai entrar aqui já no nosso tópico de número 1, ok? E agora falando aqui com mais calma com você sobre o nosso grupo aí no Telegram, onde você vai ter conteúdos aí importantes. O link está aqui embaixo, você não deixa de entrar que vai ser bênção. Introdução. Na presente lição trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença do testemunho cristão na qualidade de vida, na formação das futuras gerações. Ou seja, a importância desse noivado, namoro, noivado e casamento, não apenas como na igreja, mas porque nós estamos sendo observados pelo mundo. Ok? Estamos sendo observados por pessoas não crentes que precisam do nosso testemunho, que precisam de famílias fortalecidas, que espelhem a fé para que elas possam seguir também à frente. E aqui eu acho interessantíssimo um ponto que você não deve deixar passar: futuras gerações, ou seja, o entendimento da importância de que quando você forma um lar, você tem que estar preocupado com os seus filhos e netos, do legado que você deixa para eles, qual é o padrão de família que você está passando para os seus filhos e para os seus netos, para aqueles que virão depois. Por isso que é importante nessa introdução você apresentar esses 3 aspectos: namoro, noivado e casamento. Já fica aqui a minha dica, e a partir disso você mostrar a importância da igreja ser exemplo, da igreja ser modelo, da família da igreja, das igrejas, né, nossas famílias serem exemplo, para que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos e para os nossos netos, aqueles que virão depois de nós, né, poderem testemunhar acerca da nossa família, acerca da família que vivenciaram. O namoro cristão. O namoro é a fase de conhecimento mútuo, então grifa aí, conhecimento mútuo, ou seja, o momento de conhecer um ao outro. Nesta fase, procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa, os antecedentes da pessoa amada, os seus familiares, checar como ele se comporta dentro de casa, como ela trata seus pais, como ele trata as coisas de Deus. Tudo isso é importante. Qual o seu interesse pelo trabalho, pelo crescimento pessoal? Eles irão compartilhar novas experiências, e mesmo tendo uma relação afetiva e comprometida socialmente, ainda não se tem vínculo matrimonial
matrimonial perante a lei civil nem religiosa. Então, olha só, tá vendo? Eles não têm ainda o vínculo, portanto, não cabe ao namorado ou namorada impor situações. Não quero isso, não quero aquilo, não fala com fulano, não fala com ciclano, dorme na minha casa, vou dormir na sua casa, e a gente vai ficar todo mundo junto, vem morar comigo. Ainda não há possibilidade disso, legalmente falando, principalmente quando se trata de menores. Atenção aí, pais, principalmente quando se trata de menores. Nesse caso, nem pensar. O Conselho Tutelar está aí mesmo para poder denunciar essa situação, para poder levar essa situação. E você, pai, que permite uma coisa dessa, você também está sendo conivente e você é, perante a lei, a pessoa mais capaz a poder regrar sobre isso. Não são eles. Então, por quê? Esse período não há ainda um compromisso legal. Mas, no entanto, há esse momento para conhecimento. E aí é uma questão muito interessante, que a gente sempre fala, que o homem casa achando que a mulher nunca vai mudar. Né? A mulher nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre magrinha, vai ser sempre daquele jeitinho que ele casou. Ele nunca vai mudar. E a mulher casa achando que o homem vai mudar. É interessante isso, a gente vê muito isso no gabinete pastoral, porque no namoro você percebe os vícios, percebe se o camarada gosta de trabalhar ou não, percebe se o cara não leva as coisas a sério. Você percebe se a esposa, né, se a menina, ela ajuda em casa. Você conhece, preste atenção nisso, uma dica, talvez você seja solteiro, né? É uma dica importante aí para o seu casamento, você saber, você observar como que o seu namorado, ou depois até mesmo o noivo, trata seus pais. Porque a forma que ele trata o pai e a mãe é a forma que ele te tratará depois. Então é importante quando você vê um filho que fala, como é que ele fala com a sua mãe, né? Ô mãe, bota essa comida, ô mãe, não sei o que, ô mãe, não sei o que é tudo na mão. Cuidado, porque esse é o estilo de vida que ele vem e com certeza vai implementar com você. Aí você vai falar assim, não, mas ele é uma benção, né? Uma benção, não é benção não, né? Ele fala benção. Misericórdia, né? Não, mas ela é uma bênção. Olha para a direção aí, a direção tá de olho. Não, mas ele é uma benção, depois muda nada. Depois muda nada. O namoro é o momento de observar. Então é importante conhecer a família. Isso é muito importante. Por quê? A gente vai ver, quando chegar lá na parte do casamento, a gente vai observar que o casamento é a junção dessas duas famílias e que você quer queira ou quer não, essa pessoa pela qual você se namorou, ela vem de uma outra família. E essa outra família tem outros costumes, tem outros padrões, tem outra forma de ver o mundo, e você, mesmo sendo cristãs, duas famílias cristãs são completamente diferentes, mesmo que estejam na mesma igreja, que sejam expostas ao mesmo estudo, à mesma palavra, mas o modo dela se organizar é diferente. Portanto, quando você se casa, você está trazendo também essa pessoa de uma família diferente, que você vai ter que aprender a conviver com isso. Portanto, o momento certo para se observar isso é lá no namoro, né? Observar a família, de onde vem, e para que depois nesse momento do namoro, olha, isso é interessante, você venha verificar se vale a pena investir nesse relacionamento. Porque talvez se aquele padrão de familiar, se aquela forma de ser, de agir, os problemas que ela tem, porque todas as famílias têm problema, elas forem demais para você e você achar que não vai suportar, o namoro é a hora de você romper aquele laço e não levar para frente. Mas vamos lá então, entrar no tópico 1, continuar, né? 1.1, conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daqueles que não têm temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, ou seja, não é uma coisa que, vou namorar, que hoje em dia, né, é interessante você atualizar, não sei como chama aí onde você está, aqui no Rio de Janeiro, tem um negócio de ficar, né, fiquei com fulano, fiquei com ciclano, né, não se namora mais, esse termo namorar hoje está antiquado, né, as pessoas falam, não, fulano não namora, a pessoa não fica, né. Agora tem o negócio do fulano é meu crush, tem um negócio do crush aí, a geração mais nova conhece, né, crush, eu nem sei o que é, se você sabe aí me ajuda aí, coloca aí o que é crush aí, eu sei, mas eu quero que você comente aí, é só para você perceber como é que hoje, né, é tão diferente. Crush é aquele, não é um namorado
pelo que eu entendo dessa garotada dizer, o crush é alguém que você gosta, mas não tem um relacionamento ainda, você não namora, você só apenas está querendo ficar. Então, tem o crush, tem uma série de nomes aí novos aí, né, para esse relacionamento, mas são todos assim, muito temporários. Então você tá hoje, amanhã não tá, é um peguete que o pessoal fala, tô com fulano, peguei ciclano, pegou beltrano, quer dizer, o namoro foi banalizado. E esse não é o padrão, né, do conceito do namoro cristão. Ok? E esse namoro não tem essas intimidades, não deve ser o momento para essas intimidades. Muito menos dar prova de amor e chegar a ter filhos antes do casamento. Ou seja, o relacionamento sexual antes do casamento não é do previsto na igreja, né? Antes do casamento. E do namoro não é a época de fazer isso, é a época de se conhecer, de ter essa percepção do outro, né? E não de uma intimidade, né, carnal. Muitos jovens ainda estão caindo neste conto. Ele está falando aqui da prova de amor. Eu acredito que, não sei, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o pessoal aqui é mais esperto, não tem essa história de prova de amor mais não. Mas eu não sei, dependendo do lugar que você tiver, né, ainda pode ter essa historinha da tal da prova do amor. Se você me ama, fica comigo, né? É uma coisa que hoje em dia qualquer pessoa bem informada, qualquer garota bem informada não vai cair nessa história aí, né? A não ser que os pais criem também numa redoma, que aí a pessoa fica alienada e vai fazer um negócio desse. Biblicamente, a relação conjugal só é homologada pelo casamento. Ele vai falando sobre essa questão do relacionamento, ou seja, ele vai frisar no tópico 1.1 que o relacionamento sexual ele não se deve dar-se no namoro. Aí no 1.2, quando se deve começar o namoro, né? Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente, namoro muito cedo, com certeza. Falta maturidade, responsabilidade, condições para firmar um compromisso mais sério. Interrompem projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Quando às vezes nós vemos hoje pessoas muito jovens namorando sem nenhuma condição de ter namoro. Por quê? Essa primeira fase da vida, adolescência ou a pré-adolescência, seria um momento onde eles deveriam estudar. Né? Muitas crianças, muitas não vou dizer criança, né? Para o pessoal que eu sei que a família se reúne para nos assistir, então não vou nem chamar você de criança. Muitos adolescentes, né, se reúnem para namorar, desejam namorar fora da época, porque não estão preparados, não estão maduros emocionalmente para o namoro. Não estão, e essa questão do emocionalmente maduro para o namoro é interessante também, porque até mesmo para um relacionamento conjugal ou sexual, os adolescentes não estão preparados, porque o corpo ainda não está preparado, porque a menina não está completamente formada, o rapaz não está completamente formado. E ainda que a puberdade, né, que é o período onde o desenvolvimento dos hormônios se dá na adolescência, esteja aflorada, existe uma coisa chamada a mentalidade. E essa mentalidade ainda não está amadurecida, ainda não está pronta para um relacionamento conjugal e das consequências que esse relacionamento conjugal ou sexual poderá trazer com uma questão do filho. E aí, quando tem essa questão do filho, a gravidez na adolescência é um dos grandes problemas que a sociedade brasileira enfrenta. Quantos, como professor, eu vejo em sala de aula que tem que abandonar os estudos porque engravidou. E não adianta, mas vai assumir, mas vai morar junto, né? Mas não é a mesma coisa, porque queimou-se uma etapa da vida, porque deixou aquele período que era para se dedicar aos estudos e agora tem que cuidar de uma criança, tem que ser mãe. Ainda que com o corpo, falar assim, mas já estava podendo gerou filho e tal, mas e a mentalidade, né? Como é que uma criança pode cuidar de uma outra criança? Ou seja, porque a maturidade, a maternidade, ela pressupõe uma maturidade, né? Ou seja, a mulher tem que estar preparada, madura, e esse madura não é apenas organicamente, mas também psicologicamente para ser mãe. E é por isso que temos tantos problemas da gravidez na adolescência, esse despreparo familiar, por não entendimento do que é o namoro, que é entendido como um ficar, como um pegar, alguma coisa desse tipo, que são questões pejorativas, e perde-se então essa questão, a importância do que é o namoro, que é a fase principal, que é do conhecimento. Então tem que ter um período certo para começar isso, e ele fala sobre isso, falta maturidade.
falta maturidade para esse relacionamento. E quando você não tem essa maturidade, a melhor coisa é você não ter esse relacionamento. E falta também, muitas vezes, dos pais, um posicionamento claro quanto a isso, né? Os pais, muitas das vezes, eles são liberais nesse ponto, a ponto de não se importar, e deixam, às vezes, uma menina muito cedo namorar, queimando os estudos, saindo da escola, um rapaz muito cedo namorar e começa a atrapalhar os estudos, começa a faltar aula, opa, talvez não seja legal. Então, o ideal seria que terminasse seus estudos, né? Pelo menos ali o fundamental, o ensino médio, para depois, então, começar a ter um tipo de relacionamento, com calma, né? E aí começa namorar, noivar e casar, e alguns até preconizam, mais radicais, preconizam que isso deve ser até mesmo mais postergado, ou seja, deixado mais para frente. É claro que isso cada família vai decidir, não é o pastor que vai regrar, não é o professor de ABD que vai dizer e intrometer na família e dizer. Cada família tem que ter o seu arranjo, cada família tem o seu conhecimento sobre aquele assunto. Não é ninguém de fora que vai dizer qual é o momento certo para que os filhos namorem. Isso é uma coisa da família, é algo que cabe à família perceber e entender e ter maturidade sobre isso. Mas, então, o melhor momento para o namoro vai variar, não podemos colocar aqui, não, é com 12, é com 13, é com 15, é com 16, é com 17, o que vai dizer isso é a maturidade da pessoa para tal. Por quê? Porque pode interromper uma série de coisas que eram necessárias. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais, porque ouviram a profecia, porque tem medo de perder uma pessoa só por causa da beleza do corpo alheio estrutural. Ele vem elencando os motivos pelos quais as pessoas casam o motivo errado. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Então, eu linkei aqui no 1.1 para falar com vocês no 1.2 sobre os erros, né? Os erros. No 1.1, que eu falei anteriormente, qual é os erros que as pessoas cometem nesse namoro, né? Namorar pouco tempo. Tem muitas pessoas que namoram pouco tempo demais. Eu conheço casais que falam assim, eu namorei 6 meses e casei. Fico, meu Deus, como é que pode? Não, eu namorei 8 meses e casei. Não, outros falam assim, eu nem namorei, eu noivei e casei. Irmão, vai ter problema. Aí você vai, como eu falei semana passada, quando nós temos algumas escolhas e posicionamentos errados, nós podemos ter certeza que vamos ter a encontrar pela frente problemas advindos do nosso posicionamento. E nesse caso, o posicionamento, é claro, o erro cometido é muito grande e a gente tem que ficar atento com isso. Por quê, pastor? Porque queimou aquele período que era necessário, que era o período do namoro, aquele período da paixão, aquele período de pegar na mão, aquele período de estar junto, de conhecer. E aí casou sem conhecer a pessoa que a gente que você ama, que você gostaria. Então, namorar há pouco tempo é um problema. Número 2, namorar muito tempo também é um problema, né? A pessoa nunca se decide, porque o namoro não pode ser eterno nesse sentido, porque há de seguir o seu período do noivado, que é o período do compromisso, o período de você dizer perante a sociedade e a família, eu estou compromissado com pessoa, com fulano, ciclano, eu vou me casar com essa pessoa. E o namoro prolongado é uma indecisão por um tempo, né, muito longo, que vai prejudicar esse relacionamento. Por quê? Porque, no caso das meninas, vai tomar o tempo delas, elas estão passando o tempo, estão fazendo 20, 24, 25, 26 anos e nada, não se decide, ela vai cada vez mais envelhecendo, o que vai dificultar para mais tarde ela poder gerar filho. O rapaz também, da mesma forma, ele vai ter dificuldades, porque gerando uma família mais tarde, perdendo tempo com uma pessoa que às vezes nem vai casar. Portanto, o namoro prolongado também é um erro. Então, qual é o tempo que a gente tem que namorar? O tempo que for necessário. E é isso que os dois vão ajeitar, né? O tempo que cada família achar necessária. Sem pressa, sem esse negócio de casei. Aí eu entro já no tópico 2 por esses motivos errados. Quando ele fala aqui, começou a namorar porque não aguentava mais os pais. Eu quero me libertar dos meus pais, vai casar. Casou por um motivo errado. Eu quero me libertar da minha mãe. Casou. Vamos casar por um motivo errado. Casar por profecia. E aí vem com essa questão, né? Existe profecia para casamento? Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Profecia para casamento, a gente tem que ficar muito desconfiado, porque eu já ensinei na lição número 1 que o casamento é uma escolha pessoal e que Deus não interfere no casamento do homem. É claro que há situações em que Deus separa uma pessoa para outra. Eu acredito nisso.
Eu acredito que Deus tem um propósito em vidas, que Deus une vidas. Mas não acredito em profecias para casamento, ou seja, que nós devemos seguir as profecias para casamento. Por quê? Porque, na verdade, o casamento é uma escolha pessoal, é uma escolha sua, é uma escolha do homem. Deus vai chancelar a sua escolha, Deus vai apoiar a sua escolha, né? Mas não que Deus vai interferir diretamente na sua escolha, porque senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas, ok? Deus não faz acepção de pessoas, portanto essa é uma escolha do homem, é uma escolha do homem ou da mulher, homem de forma genérica. Então, o homem e a mulher decidem-se e casam na presença de Deus, né? Agora, cuidado com as profecias. A gente vê pessoas, eu casei porque o profeta falou, eu casei porque fulano disse, eu casei porque alguém teve um sonho. Não, esse não é o motivo para você casar. O motivo para você casar é porque você ama, porque você quer construir uma família, porque você quer fazer a outra pessoa feliz, ok? O segundo motivo errado para se casar, né, é a pessoa que quer casar para fazer sexo. Eu vou casar para fazer sexo. Sabe de nada, né, inocente? Sabe de nada, né? Não é para esse não é um motivo pelo qual uma pessoa deve casar. O sexo não deve ser, como eu falei isso semana passada com vocês, conversando, eu tenho que casar porque o sexo não sei o que, não sei o que lá. Não, esse não é o motivo principal para se casar. Sexo não é que casais aí bem mais longevos, bem mais idosos, permanecem casados e não tem mais o que nós chamamos aqui de sexo. Mas o que fica? O amor. É isso que é importante, o carinho, o amor, o respeito, é isso que vai manter o relacionamento, não necessariamente o sexo. Embora ele seja importante, ele não é o primeiro motivo pelo qual você se casa. Então muitas pessoas, casamentos dão errado, por quê? Porque casam, né, fora desses padrões aí, porque como ele disse, a motivação errada, né? Começam cedo demais, pois pais mandaram, profecia para casamento, por causa da beleza do corpo físico, como ele fala aqui, corpo belo escultural, então a pessoa casa por causa da beleza do corpo. Não, vou casar porque é um gato, vou casar porque é uma gata. Cuidado com isso, né? Por quê? Não porque você é contra as pessoas bonitas, não sou contra a pessoa bonita, nem você olhar para uma mulher bonita e querer casar com ela, ou um rapaz bonito. O problema é que a beleza é efêmera, ela é passageira. Beleza física é passageira. E se você vai para um relacionamento por causa da beleza física, você vai ter decepção muito amarga. Por quê? Porque o tempo vai fazer com que essa beleza física, aquilo que você achava que tinha, aquela aparência, ela vai se desgastar com o tempo. E com ela, o seu casamento. Por quê? Porque casou com uma pessoa por causa da aparência física. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Esse negócio da aparência física dá pano para manga para a gente trabalhar aqui. Num período que a gente tem, que o homem cada vez mais muda o seu corpo, que as mulheres cada vez mais mudam o seu corpo, buscam a mudança de todas as formas, através do silicone, através da estética, de botox, através de cirurgias plásticas, enfim, o corpo está completamente transmudado. Casar pela aparência física é muito complicado, porque nós não estamos, principalmente cristãos, e não estamos aí à mercê desse pensamento, porque nós cremos que não é a aparência física que define, não é o exterior, mas o interior. Ou seja, muitas pessoas hoje, casados, eles estão se divorciando, se separando, porque viram apenas o exterior, mas não viram o interior. Por isso que o namoro é importante, porque é o momento onde você vai olhar não necessariamente a aparência física, mas quem aquela pessoa é por dentro. Todo aquele caráter, né? A sua vida, o conjunto da sua família, de como ele age. É isso que vai ser importante para valorar se é que você vai se casar ou não. Tá gostando? Deixa um like e dá um glória. Estamos só começando, tem muita coisa boa, é muito profunda essa lição. 1.3, namoro escondido e prolongado. Eita, o namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias, ou seja, não vai ficar na escuridão, não, tem que botar na luz. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. Olha, você que está com esse namoro aí, eis que te digo, varão, escondido aí na escalada da madrugada, nas quebradas das igrejas, aí atrás das ovelhinhas, cuidado, Deus está olhando para você. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Deve-se respeitar o princípio da autoridade, falando com os pais, pois o consentimento dos pais é de suma importância. Eu vou falar sobre isso, né? Quando se começa um namoro sem respaldo dos pais, é procura de maldição para a sua própria vida. E eu vou falar também, vou comentar. Não é aconselhável um namoro prolongado demais, deve prevalecer o bom senso, né? Ou seja, o que eu falei, né? Muito cedo e muito tarde.
Não pode ser curto demais, quando não dá tempo suficiente do conhecimento, e casa enganado, e deve haver equilíbrio para tudo na vida. Namoro muito demorado pode dar lugar à liberdade excessiva, ou seja, ficou tão acostumado que depois passa ali a ter um relacionamento conjugal. Fora da época, né? Porque namorou e acabou, como diz na igreja, no jargão, né? Caiu ali em pecado e, enfim, queimou aquela etapa. Bom, e aí, o que eu quero, o que é importante aqui a gente pensar, né? Isso é questão dos pais, né? Ele fala que, o autor, a Livista fala, o consentimento dos pais é de suma importância. No entanto, a gente tem que só pensar aqui um pouquinho que sim, o consentimento dos pais ele é fundamental, deve ser respeitado. Você deve buscar nos seus pais o respaldo para o seu relacionamento conjugal. No entanto, nem sempre os pais estão certos. Nem sempre os pais estão certos. Os pais devem, muitas das vezes, eles mesmos fazer uma reflexão para saber por que o seu filho vai casar, ou sua filha vai casar e com quem vai se casar. Muitas vezes os pais têm uma motivação errada para uma proibição de um relacionamento. Por exemplo, porque não foi com a cara daquela pessoa, ou porque não vê naquela pessoa o futuro, ou que aquela pessoa não é a melhor pessoa, escolha por não ser talvez o melhor emprego, por não ter condições financeiras, por não ter dinheiro. Então, se essas são as motivações, os pais com certeza não têm a melhor motivação. Por quê? Porque aquele rapaz pode mudar. Aquele rapaz que não tem nada hoje pode vir a ter amanhã. Aquela menina que talvez não seja do seu agrado hoje, ela pode ser uma boa moça. Quantos casais eu conheço hoje que os pais não aprovavam o seu relacionamento, que os pais não queriam que eles se relacionassem, mas que depois de casamento comprovou-se que foi o melhor genro para aquele homem. Né? Ou foi a melhor nora que aquela sogra podia ter. E, na verdade, quando aqueles filhos começaram a namorar, quando seus filhos começaram a namorar, eles foram contra, foram contrários, brigaram, proibiram. E essa é uma questão que a gente relativizar aqui quando fala que é de suma importância. Ou seja, o que os pais pensam é importante, mas não é definidor. Né? O que os pais pensam é importante, a escolha dos pais é importante, a bênção dos pais é importante, mas não é definidor. Ou seja, o pai e a mãe devem buscar em Deus o melhor para os seus filhos, perguntando, orando, perguntando a Deus o que deve ser feito ali, como aquela pessoa, como vai se dar aquele relacionamento. Então, isso é muito importante. Agora, é importante também a gente pensar o seguinte, então, pastor, o senhor está dizendo que que os filhos vão peitar e vão namorar assim mesmo? Não. Eu acho que aqui, o resultado aqui tem que ser o diálogo aberto e franco. Qual o motivo pelo qual o senhor não aceita o namoro? Qual o motivo? Esse motivo pelo qual é um motivo cristão, é um motivo louvável, né? Então, por que você não gosta? É racismo? É porque é preto? É porque é branco? É porque é amarelo? É porque... Qual o motivo? O caráter, esse é um bom motivo, né? Esse é um bom motivo, mas você tem certeza que esse caráter é um caráter duvidoso? Diálogo. Então, se você está passando por essa situação, você que é jovem, que está passando, seus pais não aceitam, não parta para o confronto, não adianta você partir para o confronto. A melhor coisa é conversar, procure ajuda, procure pastores, procure conselheiros que vão te ajudar, te orientar. Às vezes também pode ser que os seus pais, olha só como é que é interessante, e é uma coisa muito profunda, e é por isso que não pode ser tratada assim, de qualquer maneira. Às vezes os pais também estão vendo mais longe, porque os pais viveram mais, eles estão vendo lá na frente que talvez isso não vai dar certo. E aí cabe a você ter um bom senso de escutar os seus pais, porque isso é uma promessa de Deus. Ouvir os pais é uma promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, por isso, nada de fugir com a pessoa que você ama. Vou fugir, vou casar assim mesmo. Não, esse não é o caminho. O caminho é o diálogo, é o conhecimento. E orar e pedir a Deus, Senhor, toca no coração do meu pai, toca no coração da minha mãe, mostra que não é nada disso. E aí, se você fizer essa oração, seu namorado ou namorada fizer essa oração, e se os pais pedirem a Deus uma direção a Deus, com certeza, se for da vontade de Deus, vai casar e vai dar certo. Tá gostando? Esse canal é uma benção, Você vai ouvir aqui, presta atenção, você vai ouvir aqui que você dificilmente vai ouvir por aí. Porque, infelizmente, tem muitos pastores com a cabeça, fechada. Tem muitos pais com a cabeça, fechada. E aí, como é que o pai às vezes age pai de cabeça fechada age nesse sentido aqui? Proíbe. Não vai, não pode, não quero, não sei o que lá. A proibição não é a melhor coisa. A proibição não é a melhor coisa, porque muitas das vezes que você proíbe de forma ríspida, sem explicar os motivos, sem haver o diálogo, vai trazer mais danos
do que acertos, mais danos do que benefícios. O motivo, o melhor seria você explicar, mostrar, conversar, orar, e não você proibir assim, de forma ríspida ou colocar qualquer tipo de barreira nesse sentido, porque você pode perder o seu filho. Você pode perder o seu filho dessa forma. Tem muitos casamentos hoje precipitados porque os pais talvez perceberam alguma coisa lá no namoro e proibiram, gritaram, brigaram, não deixaram, e aí perdeu os filhos. Aí o cara foi embora, levou a menina. Por quê? Porque faltou o diálogo. E muitas vezes isso acontece no próprio meio cristão, ok? Há casos e casos que a gente tem que analisar, é claro, mas esse é um dos mais notáveis, quando os pais muitas das vezes dizem, eu sou o pai, eu vou mandar e tem que ser o que eu quero. Não é assim. O diálogo é a melhor forma para que você, muitas das vezes, não faça que aquele casal seja um casal infeliz. Muitas vezes você proíbe uma pessoa de casar, o seu filho de casar com uma pessoa, porque você tem sua própria visão de mundo, o seu preconceito, daquilo que você acha que era bom, daquilo que você vivenciou no teu mundo, não entende a mudança que o mundo está tendo agora, e aí aquela pessoa não casou, vai casar com outra pessoa que você quer que case, né? E aí vai ser uma pessoa infeliz. Nós já passamos dessa época desses casamentos arranjados, né? Casamento arranjado, que é aqueles casamentos onde os pais determinavam quem ia casar, né? Isso já passou, isso aí foi no Brasil colônia, no Brasil império, né? Acabou, não existe mais isso. Os pais não têm esse poder, sabe por quê? Porque aquele casal vai viver o resto da sua vida, muitas vezes com uma pessoa que não ama, que não quer, mas os pais obrigaram, os pais incentivaram um relacionamento que não tinha nada a ver. E aí tornou um relacionamento infeliz, uma mulher infeliz, um marido infeliz, porque casou segundo os padrões dos pais. Ah, mas eu também na minha época, né? Eu não sei, aqui tem um grande número de pessoas da minha idade, né, que estão assistindo também, e de repente casou assim, casou porque os pais quiseram, mandaram, não sei o que, e é feliz. Será que é feliz? Você não poderia ter casado diferente? Ah, mas eu fiquei casado porque o mundo era diferente, a conjuntura era diferente. Hoje o tempo é outro. Não é porque erraram com você, estou falando com seus pais, não é porque erraram com você que você vai errar errar com seus filhos. Eita! É isso aí. Bom, aí ele fala um comentário interessante, né? Não continue o namoro se já enxergou que não vai dar certo. Namoro é o momento de você ver, vai dar certo, não vai dar certo, então vou investir ou não vou investir? E aí você corta aí aquele laço, né? Não fique iludindo a outra pessoa, não se namora para passar tempo. Não deixe para terminar o namoro só depois do casamento, aí já era, né? Não use o namoro atual só para esquecer do outro, ou seja, vou ficar com fulano porque eu amo ciclano, vou ficar com ciclano para poder ficar com alguém, né? Não é esse aí o momento para você fazer isso, ok? Então é interessante você fazer isso. Bom, deixa eu falar aqui com você aí, ó, que está querendo ajudar o canal Boa Semente. Tem um livro aqui, ó, muito interessante, que você quer dar aula dinâmica, quer dar aula show, top mesmo, transformadora, então você tem que ter o nosso e-book, Como Dar uma Aula de Escola Bíblica Transformadora. Pela Hotmart, o link está aqui embaixo, eu ensino como dar aula de EBD, motivadora, transformadora, que vai mudar, fazer a diferença na vida dos seus alunos. Sabe que é muito importante quando a gente vê um aluno de escola bíblica dominical que fala, aquela professora marcou minha vida, aquele professor marcou minha vida. Que esse seja você. Leia aqui o nosso livro, está aqui embaixo na Hotmart, você vai estar ajudando aqui o canal. E por falar daqui no tópico 2, eu vou dar algumas dicas aí interessantes aqui. 2. O noivado cristão. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Nessa fase, novamente, é declarado publicamente para a família e a igreja o interesse de se casarem, colocando-se então nos seus dedos, né, um anel de sinal. O Bolt está aqui. Um sinal. Bolt, não está me atrapalhando. Tá bom, Bolt, tá bom. Se casarem, a igreja o interesse de se casarem, colocando-se então em seus dedos um anel como sinal de que estão comprometidos um com o outro e começam os preparativos para o matrimônio. Mas o padrão divino continua prevalecendo, como foi no namoro, uma vida casta e santa na presença de Deus, né?
Para esse casamento é preciso o momento do planejamento familiar, ou seja, o momento em que o casal se prepara. E quando é que se dá isso? Se dá justamente no momento do noivado. 2.1. O noivado é a fase do planejamento. Planejar é montar hoje ou amanhã. Grifei porque isso é muito bonito. Enxergar mais longe, se preparar para o futuro, começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelos noivos. Onde vamos, por exemplo, onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quantos filhos vamos ter? Qual a nossa renda familiar? Vamos realizar festa de casamento? Quantos convidados e quantas testemunhas? Vamos viajar de lua de mel? Para onde? Que tipo e padrão de imóveis teremos em nossa casa? Quais as prioridades na compra dos imóveis e eletrodomésticos? Bom, essas respostas somente o casal tem para dar. Somente eles dois podem chegar a uma conclusão. Mas é importante entender que é preciso ter o planejamento. Então, esse é o momento do noivado, é o momento em que os dois hão de sentar, e aí é interessante que o planejamento, assim como o namoro é uma fase que começa no namoro e se estende até o final da vida do relacionamento, o planejamento que começa no noivado, ele também prossegue, porque mesmo depois de casado, esse hábito de planejar deve ser constante. Não é porque casou que não vai mais planejar, pelo contrário, o planejamento dobra. É importante, nesse momento, ter essas orientações, você saber exatamente como você vai se planejar, não fazer como a João e Ana que a gente viu aqui no vídeo. Você vai morar de aluguel? Quais são as vantagens de morar de aluguel? Quais são as vantagens de ter sua casa própria? Como adquirir sua casa própria? Isso é muito importante. Como que a gente vai morar? Vai morar na casa dos nossos pais? Vai morar na casa de alguém? Como é que vai ser isso? Isso tem que ser conversado. Quando isso não é conversado antes do casamento, e se casa primeiro para depois se pensar, começa a chegar um momento em que os dois vão começar a pensar sobre isso. E aí vai gerar um incômodo. A gente devia ter feito isso, a gente devia ter se preparado melhor, a gente passou por tantas dificuldades que talvez não devesse passar. Hoje em dia, gente, é muito mais fácil casar do que na minha época. Hoje em dia, na minha época, quando a gente se casava, e eu casei nessa situação, não tinha muita coisa, não. Acho que eu casei, não tinha nem televisão, Era no tempo daquela televisão que prometia a Copa até 2014, sei lá, 2004, sei lá, 96, da Mitsubishi. Nem existe mais Mitsubishi, Aquela época a gente casei nem tinha televisão, Hoje em dia as pessoas casam, tem quase tudo, Minha filha casou ali, tem quase tudo, ganhou muita coisa, comprou muita coisa. Hoje em dia é uma facilidade de crédito muito grande para você comprar os móveis da casa. Na nossa época era muito mais difícil. Mas, por outro lado, era muito mais difícil, mas a gente valorizava mais as coisas, a gente valorizava mais o que a gente tinha. Vou falar um pouco disso no tópico 3, sobre a valorização e manutenção, o valor que as coisas têm. Talvez por isso essa juventude não valorize tanto o que tem, porque é tão fácil. Hoje em dia a pessoa vai numa loja, numa só loja, consegue comprar todos os aparelhos, máquina de lavar era luxo, micro-ondas não existia, máquina de lavar louça não tinha no Brasil, Então a vida era muito mais difícil. Os móveis que se comprava ficava tudo diferente, móvel de uma coisa, um armário de outro, uma estante de outra cor, sofá, porque eram comprados em tempos diferentes da vida. Hoje em dia você vai numa loja só, você tira todos os móveis da mesma cor, até combina, você quer tudo, móveis de cozinha tudo vermelho, você quer os móveis da sala dessa cor, é muito mais fácil fazer, mas é necessário planejar. E é por isso que o noivado é o período para você planejar isso. Vai fazer festa? Não vai fazer festa? Sabe por quê? Há muitos casamentos hoje amargurados porque não tiveram algumas coisas que eram importantes para o casal, mas eles não se planejaram ou não viram como importante, e depois que casou é que vai se dar conta. Poxa, casamos, mas não temos um álbum de fotos. Casamos, mas não fizemos festa. Casamos, mas não fizemos a lua de mel. Olha só. Não, casou, mas não fez a lua de mel. Hoje você olha para trás e fala assim, poxa, eu não tive uma lua de mel. Poxa, eu não tive uma festa. Poxa, eu não casei com um vestido tal que eu queria. Não usei isso, ou não usei aquilo outro. Olha como é que é interessante. Queimou aquela etapa. Por isso que o planejamento... E deixa eu te falar uma coisa. São coisas que vão estar no casamento para o resto da vida.
vai estar no casamento, na lembrança do casamento do resto da vida. Pode fazer depois a lua de mel, pode fazer quantas quiser, mas aquela queimou, você não fez. Pode fazer outras festas depois, mas aquela você não fez. Então fica aquele espaço, aquele buraco. Por isso que é importante você se planejar. Se o casal está disposto a realmente não fazer, não tem problema nenhum, desde que o casal não faça. E que esteja certo, seguro, que aquele é a melhor coisa. Por isso, esse momento do noivado é justamente o momento em que os dois vão treinar a vida 2. E treinar a vida 2, viver a vida 2 é uma vida de acertos, de negociação, é uma vida de comunhão, de compartilhamento de ideias, de aceitar opiniões, de planejar juntos, não de forma unilateral, ou seja, no sentido de que o homem decide sozinho ou que a mulher decida sozinho. Não, os dois têm que aprender a entender que são parceiros na vida. E isso não se faz depois de casado, isso começa no período do noivado. É no noivado em que se sentam e começam a planejar. Por isso, o noivado é a fase do planejamento. Compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Olha só que interessante, né? 2.2, né? Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Não é verdade. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua. Normalmente, bagagem de traumas, de complexos pessoais, frustrações, sequelas de sofrimento, discriminação, preconceito. Normalmente a falta de infância, adolescência, molestamentos, assédios, abusos sexuais, abandonos, pais separados, tudo isso influencia lá na frente no casamento, hein? Normalmente órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais, normalmente traumas por ter sido adotados quando criança por outra família, normalmente privações de necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença congênita ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e às vezes levar por toda a vida. Por isso que o momento do noivado é importante para esse planejamento. Como eu anotei aqui, não se casa com uma pessoa apenas, se casa com a família também. Comente aí, não se casa só com uma pessoa, mas se casa com uma família também. O que o pastor está querendo dizer? Que eu vou casar com... Não, que eles vão se meter? Não é que a família com a qual a menina ou o menino você vai se casar vai se meter ou você vai trazer para morar com você. É que a pessoa com a qual você escolheu vem de uma família diferente, traz uma cultura diferente, traz uns conceitos de vida diferentes, traz um arranjo familiar diferente, visão de mundo diferente. E você vai unir agora com aquela pessoa que é diferente de você e fazer uma só carne. Portanto, não é fácil. Então, você tem que ter esse entendimento. Aonde que você percebe isso? É no período do noivado. E essa pessoa que vem, ela traz a sua história, ela traz quem ela é, traz as dificuldades que atravessou, que viveu, que vivenciou, os problemas que passou, os traumas que passou, que vivenciou quando criança, os abandonos, os abusos que muitas vezes sofreu. E isso vai influenciar na própria vida que ela vai levar com você. Portanto, é importante que no noivado isso seja colocado e seja visto como importante para que essa pessoa possa realmente vivenciar essa experiência da melhor forma possível. Para que mais na frente no casamento, quando esses problemas aflorarem, quando essas dificuldades aflorarem, por exemplo, uma pessoa que passou por qualquer uma dessas situações poderá ser um adulto com muita dificuldade, uma pessoa introspectiva, calada, casmurrenta, né? Uma pessoa mandona, ou uma pessoa com bloqueio na sua vida sentimental, ou uma pessoa com bloqueio na área sexual, e você precisa saber por que esse bloqueio. Não é porque não ama o seu parceiro ou sua parceira, não é porque não quer estar mais casado, é porque vem de uma família às vezes desajustada ou que passou por algum desses problemas. Portanto, o noivado é o momento desse ajuste, desse conhecimento e de verificar se vai levar a pena segurar a barra de estar com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem que você escolheu para estar casado. E uma vez feito isso,
é o momento de você, não, eu vou te ajudar, minha filha, eu vou te ajudar, meu filho, vamos passar por isso, vamos nos casar. Enfim, já está tudo colocado e aí vai ser mais fácil dessa cumplicidade que é o casamento, viverem juntos, porque passaram, né, por esse período aqui da compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Você vai levar seus problemas, suas dificuldades, e ela vai trazer também as suas e vão unir uma outra família. É importante. Agora, nesse ponto, você deixar a sua família, os problemas, as coisas ruins da sua família, não repetir de novo, não repetir, né, na família nova, ok? Então eu anotei aqui no 2.2 para a gente não se perder. Existem algumas verdades. Primeira verdade, você vai viver uma vida toda e não vai conhecer a pessoa que você está se casando. Por quê? E graças a Deus. Sabe por quê? Porque viver junto é um eterno conhecimento. Cada dia mais você tem que estar conhecendo essa pessoa e você vai se dar conta que você vai morrer e não vai conhecer tudo. E é isso que é o bacana do casamento. Para não cair na mesmice, na mesma coisa, você está sempre permitindo-se descobrir algo novo, uma coisa nova, e aí elogiar, falar assim, poxa, eu não sabia disso, dessa tua faceta, né? Desse teu modo de ser tão bom, isso é muito legal, você sempre está descobrindo o outro. Segunda verdade também é que você não casa só com a pessoa, mas com a família também. É um pacote que vem junto, né? Vem todo mundo junto. Não é vem morar junto na sua casa, não. Calma. Você vai trazer também a família dela ou dele, no sentido que você não pode mais impedir. Você não pode impedir que vá na casa dela, na casa dele, e não pode entender achar que ele não vai cuidar da mãe, que não vai cuidar do pai, enfim, dos seus familiares. Não é isso. Então, quando você casa, você tem que entender que a família também está nesse pacote aí, tá? É claro, a gente vai ver no tópico 3 que não tem que se meter, a família não tem que se meter, mas quer queira, quer não, a influência vai existir e você tem que estar preparado para lidar com essas influências, você tem que estar preparado para lidar com essas questões aí. 2.3, a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, Mateus 19,5. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceitam intromissões, interferências e pitacos de ninguém, ok? Então, ou seja, é você e ela que vai decidir, ou vice-versa. Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Ou seja, conselho só é bom se quando pede, né? Se você não pediu, é melhor não falar nada, deixa que eles vão resolver os seus problemas lá. Constituir uma nova família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas. A gente já falou isso do deixar, né? Os 3 tipos de deixar físico, emocional e econômico. E aí no final ele diz, quando você vive às custas dos pais ou sogros, abre-se brechas para que eles interfiram no seu casamento. Isso aqui é muito importante. Muitos casais pecam nisso, né? Pedem conselhos, pedem ajuda financeira e dá aos pais de um ou de outro a liberdade para tomar certas decisões, dar certos conselhos que não deveriam dar, ok? Aprenda a conviver com os parentes harmoniosamente, sem prejudicar o seu casamento. Ou seja, poxa, legal, eu entendo que você tem sua família, mas isso não pode interferir na família que nós estamos formando aqui. Ok? Então isso é interessante notar nessa questão da consciência de uma nova família, de que você vai pegar uma família, vai tirar uma pessoa, e você vai pegar outra família e tirar outra pessoa. Você vai trazer o que é de melhor na sua família, não o que é de pior. E a outra pessoa vai trazer o que é de melhor na sua família, não o que é de pior, porque todo mundo tem, toda a família tem coisas boas e ruins, e vão unir e fazer uma nova família. Então, vai falar, filho, eu aprendi com meus pais assim, esses valores são importantes, são passados na família, eu quero trazer para meus filhos, eu quero trazer para minha família. O outro vai falar, não, filho, eu trago esses valores para minha família. Agora, preste atenção, vocês vão tentar, logicamente, colocar os valores que aprenderam, e vão colocar, isso é legal, mas isso deve ser negociado, ok? Por quê? Vocês não vão poder, não vai acontecer isso. Essa é uma ilusão, achar que você vai repetir a família dos seus pais. Não vai acontecer isso. Porque os seus pais são os seus pais. É um outro homem e uma outra mulher. Você é um outro homem e sua esposa é uma outra mulher. Não é a sua mãe. Portanto, não adianta achar que o modelo que você está querendo copiar do pai e da mãe vai ser
modelador da sua família. Não. Você vai ter que construir a sua própria família com os materiais, melhores materiais que você tiver, mas sabendo que sempre vai ser uma construção, ou seja, você vai ter que harmonizar isso e você vai ter que descobrir as melhores maneiras de adaptar. Comente aí comigo sobre a adaptação. O casamento é um contínuo processo de adaptação. Essa palavra é chave. Adaptar-se à nova situação, à nova família, adaptar-se aí, aos animais que estão vindo junto, né? Adaptar-se aos modos de que tem uma família que está vindo e a família que está chegando e como é que isso se dá da melhor forma possível. E tem um livro muito interessante que eu quero deixar uma dica aí para você que quer trabalhar com família, que vai mergulhar como professora de EBD, que é um livro clássico já, de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor é um livro que você deve ler, muito importante, muito especial, que ele fala que existem 5 linguagens, 5 formas de dizer que ama. Legal? Isso aí, né? Quero deixar aí para você sobre esse livro. Se você achar interessante essa dica, tem um link aqui embaixo para você comprar pela Amazon. Você comprando pela Amazon vai estar ajudando o canal e não vai estar pagando nada mais do que isso. Aí você chega no prazo e dependendo do valor, né, você até recebe frete grátis. 3. Casamento cristão. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordância em alguns assuntos e atitudes e tal. Podem estar relacionados à administração financeira, práticas sexuais, ao lazer, às férias, educação, ou seja, questões da vida. Mas as diferenças podem ser vistas como desafios, ou seja, um desafio, um aprendizado para os cônjuges e isso vai depender de como encarar esses assuntos. 3.1. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Ele diz assim, não ande pela sua própria cabeça, use o manual do casamento, que é a Bíblia. E aqui ele vem mostrando para a gente que é aquela questão, né? Você vai formar uma nova família. E não adianta você querer formar sua nova família só pelo que você pensa, com aqueles conceitos que você trouxe. Você tem que ter ajuda. E outra coisa também interessante é que essa ajuda, segundo a que a gente está estudando aqui, é a Bíblia. A Bíblia manual que ensina a viver. A Bíblia ensina a viver. Então, o que a Bíblia diz sobre o casamento? Como a Bíblia diz que o marido deve se comportar? Né? Como a Bíblia diz que a esposa deve se comportar? Ele é o manual da sua vida. E não deve também seguir, então, nem a sua cabeça e nem a cabeça dos outros. Ou seja, aquilo que é bom para o outro pode não ser bom para mim. É igual tomar remédio. Algumas pessoas tomam remédio e acham que aquilo foi bom para elas e quer receitar para o outro. Tem pessoa que é tão louca que tudo que os outros tomam quer tomar também. Fulano tomou isso, emagreceu. Fulano tomou chá, não sei de onde, emagreceu. Fulano fez jejum intermitente, deu certo. Eu vou fazer também. Não. Remédio cada um para o seu tipo de doença, para o seu tipo de corpo. É igual conselho, é igual casamento, é igual família. Portanto, você tem que buscar o seu próprio modelo. Não adianta copiar ninguém, não adianta porque você viu na internet, cuidado até com a internet quando você vê por aí, você tem que filtrar isso. E aí, como é que você vai saber isso? Através da Bíblia. É a Bíblia que é o manual que vai preconizar a nossa organização. 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresas ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar o tesouro e tem muitos gaviões soltos. Gaviões é um termo antigo, né? Gaviões é um termo antiquado. Mas quem está aqui no canal vai entender. Gavião é aquelas pessoas que ficam ali esperando o relacionamento dar errado, né? Para poder se aproveitar ali, entrar no casamento, destruir um casamento, tanto o homem quanto a mulher. Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Antes cuida, protege e guarda com todo carinho. E aí eu coloquei aqui, nesse 3.2, né? Coisas que destroem o casamento. Então você tem que. Aqui eu entendi nesse tópico 3.2 que a ideia é zelo, é cuidar do casamento. Porque muitas pessoas acham que o amor nunca acaba. O amor nunca acaba, não, o amor acaba. O amor acaba, o amor humano acaba. O amor de Deus é que não acaba. Esse é o outro amor, é o ágape. Mas o amor de homens e mulheres, ele acaba. Então, e o que mata o amor?
as práticas erradas, né? A falta de compreensão, a falta de zelo, de cuidado que é seu. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que acabam com o casamento, né? Primeiro, ciúme exacerbado, né? Ter cuidado é uma coisa, ter ciúme é outra. Não fala com fulano, não gosto que você fale com ciclano, não faz nada na igreja, que eu não gosto de você falando na igreja, não fala com aquela... E tudo isso é um problema, isso pode acabar com o casamento. Zelo, ciúme demais, ele é um problema. Desleixo, que é aquele o outro lado, né? Não liga pra nada. Como é que você tá, fulana? Tá bom, tá boa, tá legal, teu cabelo, como é que tá? A mulher prepara o cabelo, fica toda tchan, aí o homem olha, que nada, você notou? Não tem nada, não vi nada. Não, peraí, não pode, você tem que notar, você tem que ver a sua esposa, tem que cuidar da sua esposa. Desleixo também no sentido do própria aparência física do homem ou da mulher. O homem começa a engordar, né? Dá muito aquela barriga, daqui a pouco eu vou dar minha corridinha aqui, não posso perder o padrão, né? Tem que se cuidar, às vezes o cara casou, se relaxa, se larga. Não, desleixo, não, tem que se cuidar, tem que cuidar do seu casamento, cuidar do seu matrimônio, né? Falta de cuidado. Você não pode ser também ciumento, mas também não pode ser desleixado em relação ao outro, né? Não se importar com o que o outro faz, com o que a outra pessoa anda. Cuidado, isso é importante para o seu casamento, pode matar um relacionamento, né? E os oportunistas estão por aí, né? Destruindo o casamento, mulheres destruindo o casamento de outros homens e homens também destruindo o casamento. Então, cuidado. Quais cuidados você tem que ter, né? Cuidado que você tem que ter é não ficar falando mal dos seus problemas familiares, levando seus problemas familiares para outras pessoas, falando mal do seu marido na igreja, falando mal da sua esposa na igreja. Você não deve fazer isso. E quando você está fazendo isso, está fazendo brecha para o inimigo. Se o seu problema familiar só diz respeito a você e ela. Então vocês têm que resolver na sua casa, não trazer para a igreja, não trazer e abrir para outras pessoas, falando mal do seu marido ou falando mal da sua esposa, porque você está abrindo brecha para que outras pessoas entrem no seu relacionamento, né? E essa pessoa com a qual você vai desabafar, vai contar os seus problemas, muitas das vezes vai te trazer um grande problema lá na frente. Então, ele diz assim no comentário que é interessante: trate bem, seja educado, honre, respeite, cuidado com o mau humor frequente, formas de matar um casamento. Não seja uma pessoa antipática, desagradável, discordante, implicante, critica tudo, nunca faz um elogio ou que reconhece os dotes da pessoa amada, né? Tem gente que não vê pelo lado positivo, é sempre pelo lado negativo. 3.3. O casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O vosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de uma união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. Grifei: a sociedade está precisando ver em nós cristãos a família estruturada e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Como os vizinhos nos veem? Isso é uma pergunta, né? Como os vizinhos nos veem? Como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e os netos nos veem. Pense no que você poderá deixar de bom legado para a posteridade. Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade, o diploma, né? Eu ajudei, me paguei o diploma dos meus filhos. Não é a herança patrimonial, não vou deixar casa, vou deixar fazenda, não. Mas uma vida digna, honrada e exemplar. Está em Provérbios 22:1. E eu digo sempre que relacionamento é a chave para o milagre, né? O relacionamento é a chave para o milagre. E eu cito o caso da mulher viúva, que ela teve que pedir vasos emprestados para poder operar o milagre. Mulher vai e arruma, o profeta vai dizer, mulher vai e arruma vaso emprestado. E o tamanho do seu milagre é proporcional aos seus relacionamentos. Essa mulher, ela foi aos seus vizinhos e ela conseguiu os vasos emprestados. E ela só não teve mais óleo porque ela não conseguiu mais vasos. Ou seja, essa mulher ficou bem, ela viveu, ela abasteceu a sua casa, viveu bem, né? Manteve o seu filho. Por quê? Porque ela teve relacionamento. Olha como é que é interessante, né? Aqui ele está falando justamente de outro modo, mas falando sobre isso. O que nossos vizinhos pensam sobre nós, né? Qual é o que nós deixamos de legado para os nossos filhos, né? Será que nosso vizinho vem brigas, vem discórdia, vem tumulto, panela voando para cima e para baixo, né? Vê a gente andando com a Bíblia na mão e depois brigando em casa, maridos com comportamento completamente inadequado, mulheres também, tudo isso
é importante. E ele comenta: procure ter ética no casamento, não fale mal um do outro para outras pessoas, não diga as coisas negativas do seu casamento, não discuta com o seu cônjuge na frente dos filhos. Tudo que a gente conversa perto dos filhos é assimila, ou seja, pessoas que brigam na frente das crianças, né? Isso é horrível, isso. Ah, não sei o que, teu pai que está errado, tua mãe que está errada, e trazem os filhos para um lado ou para o outro. Não expõe a vida financeira, vida sexual, conflitos conjugais e a família do seu cônjuge. Se você contar sua vida e suas intimidades, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para os outros casamentos. Pelo contrário, você vai estar dando um escândalo. Então, por isso que é importante você ter essa visão fundamental de se preservar o seu casamento, preservar o seu marido, preservar a sua esposa. Olha o que aconteceu, terminando agora essa fase, falando sobre o que acontece com José e Maria, pais de Jesus, né? José ficou sabendo que Maria estava grávida, mas José não teve nenhum relacionamento sexual com ela. O que ele fez? Ele ia deixá-la secretamente para não difamá-la. E olha que ele não estava nem casado, ele estava desposado com ela, né? Ele estava no período do noivado, mas ele agiu de forma digna. Não vou difamar a Maria, não sei o que aconteceu, o filho não é meu, ela está grávida. Ele poderia ter feito um grande escândalo, um escarcéu, ter feito uma questão terrível ali, até apedrejada ela poderia ter sido, mas ele simplesmente resolveu sair da cidade onde ele vivia, que era a cidade de Nazaré. Olha só que testemunho, ele preservando a moral dela. Isso é muito lindo, né? E apesar de não saber o que estava acontecendo. Então, isso é muito importante no casal, essa cumplicidade, não passar a mão do erro, acobertar o erro, não estou falando disso, eu estou falando de preservar no sentido de que você não deve expor o outro. Como dizia o ditado, quem tem vergonha, não envergonha os seus. E muitas vezes você expõe seus filhos, expõe sua família, e ao fazer isso, além de você dar mau testemunho, você está perdendo a sua família, desintegrando a sua família. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. E deixa aqui eu mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho lá em Sador Camará, esse seminário que eu estou dando, essa série de estudos que eu estou dando sobre porquê. Dá uma olhadinha aí. A dor é o início do processo da sua cura. Eu vim falar aqui para você que se você está passando pela dor, essa dor não é necessariamente para te matar, mas é porque a ação sobrenatural do Espírito de Deus está agindo sobre a sua vida, a cura está chegando sobre você. Deus às vezes me dá livramento porque eu não casei com fulano. Aí depois, mais tarde, você vai ver a vida daquela pessoa. Naquele momento você chorou, naquele momento você jejuou, naquele momento você perguntou: por que ela não é para mim? Por que ele não me quis? Deixa passar o tempo, mas lá na frente você olha para a vida dele, olha para a vida dela, e você vai dizer: foi livramento. Foi bênção, né? Se você está querendo aí, mora aqui na Zona Oeste, faz uma visita a gente. Rua Coronel Tamarindo, 4.329, Senador Camará, a Casa de Deus aberta para você e para sua família. Número 52, antigo 4.329. Faz uma visita quarta-feira, culto de ensino, e domingo nós estamos tendo agora o Janeiro Profético 2024, ano do extraordinário. Tem sido do bênção. Domingo agora foi bênção, e nesse domingo também faz uma visita. Nosso culto começa às 18 horas. E quarta-feira, culto do ensino, eu vou estar falando que se Deus é bom, por que o mal existe? A gente vai estar falando sobre esse tema na quarta-feira. Você é o nosso convidado. Tem um link aqui aqui embaixo que você pode acessar do nosso culto ao vivo, e aí você vai estar assistindo aí também. Conclusão! Tu não vai falar, não? Eu estava esquecendo. Não, deixa eu contar aqui para vocês aqui, rapidinho. A direção resolveu falar. Olha só. Não, hoje em dia, eu estava falando para vocês, ninguém pede mais para namorar, né? Mas eu fui pedir namorado. Fui lá pedir para namorar, falar com Feitosa, né? Com a dona Fátima. E aí eu fui pedir para namorar, e teve tudo aquilo, ela estava nervoso, tremendo, feito uma vara verde, né, preocupado. E aí a gente passou por essa prova, né? Antigamente era assim, não sei se agora, mas antigamente, no nosso tempo, eu tive que fazer isso. Aí, irmão, a minha sogra me deu um suco de abacaxi. E olha que eu gostava de abacaxi, desse tamanho. E para não fazer feio, eu tive que beber tudinho. Irmão, eu não ia pagar o mico de não beber e depois não passar na prova, né?
Nunca mais na minha vida eu gostei de abacaxi. Eu não posso nem sentir o cheiro de abacaxi, porque quando eu sinto eu fico enjoado. Acho que eu fiquei traumatizado com aquele abacaxi. Então essa aqui é a história do abacaxi aqui. Eu estou contando essa história primeiro para mostrar como é que era o namoro antigo e como é que é o namoro hoje, como é que a gente perdeu, mas foi bom, valeu a pena. Antigamente tinha todo esse respeito, esse cerimonial, essa ideia de entrar na casa, né, dos pais, e isso foi se perdendo com o tempo. Hoje em dia as pessoas nem comentam mais, nem vão mais nas casas, namoram na rua, e isso é prejudicial. Conclusão. Como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Inclusive o namoro, noivado e casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a estes aspectos. Bem, eu vou ficando por aqui, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.